Imagine que você está caminhando pelos Alpes e, de repente, vê um corpo preso no gelo. Parece uma vítima recente da montanha, mas na realidade morreu milhares de anos antes de existir Roma, antes das pirâmides de Gizé e antes de Stonehenge. Esse corpo é Otzi, o Homem do Gelo, e o seu DNA revelou segredos sobre a sua vida, a sua saúde, os seus ancestrais, e inclusive obrigou a reescrever a versão oficial de como morreu. O que você pensaria se eu dissesse que este caçador neolítico tinha intolerância à lactose, risco genético de doenças cardíacas e até a bactéria da doença de Lyme, igual a muitas pessoas hoje? E que, graças ao seu genoma, agora sabemos que a sua pele era muito mais escura, que estava quase calvo e que pertencia a uma população isolada com raízes profundas nos primeiros agricultores da Anatólia. Fique até o final, porque a parte mais surpreendente não é apenas quem era Otzi, mas como os estudos mais recentes desmontaram a famosa teoria do assassinato com flecha e propuseram uma morte muito mais lenta, trágica e humana. Otzi foi descoberto em 19 de setembro de 1991 por dois excursionistas nos Alpes de Otzdal, na fronteira entre Itália e Áustria. No início pensaram que se tratava de um montanhista falecido recentemente, mas a posição do corpo, o seu estado e o contexto da geleira começaram a levantar dúvidas. Quando os especialistas escavaram com cuidado o gelo, perceberam que estavam diante de um corpo extraordinariamente bem conservado, com pele, órgãos internos e parte da roupa ainda presentes. As datações por radiocarbono situaram a sua morte por volta de 3.300 a.C., convertendo em um dos corpos humanos mais antigos e completos conhecidos na Europa. As análises físicas sugerem que Otzi era um homem de uns 45 anos, de aproximadamente 1,60 metros de altura, o que era uma estatura normal para sua época. Apresentava numerosas tatuagens em diferentes partes do corpo, muitas delas situadas perto de articulações e zonas doloridas, o que levou a pensar que tinham uma função terapêutica similar a uma espécie de acupuntura primitiva. A sua última refeição, reconstruída a partir do conteúdo do estômago e do intestino, incluía carne de íbex, cereais como trigo e restos vegetais que possivelmente eram usados como embrulho ou com fins medicinais. Tudo isso se encaixa com a vida de um homem acostumado a um ambiente duro de alta montanha, onde a caça, a coleta e o manejo de recursos eram chave para sobreviver. Um dos aspectos mais fascinantes de Otzi é o seu equipamento, quase um catálogo de tecnologia da Idade do Cobre. Vestia perneiras de couro de cabra domesticada, uma tanga de pele de ovelha e uma espécie de casaco confeccionado com tiras de pele de cabra e ovelha costuradas entre si. Levava também um gorro de pele de urso e sapatos extremamente elaborados, com couro de veado e urso no exterior, solas de pele, grama suave como isolante interior e correias de couro para ajustá-los, uma autêntica bota de montanha pré-histórica. Nada disso era improvisado, a sua roupa estava pensada para se mover e sobreviver em um ambiente frio e rochoso. Otzi ia armado e equipado como alguém que conhecia muito bem as montanhas. Portava um machado de cobre, um objeto de alto status para o seu tempo, com um gume de metal valioso que indica acesso a redes de intercâmbio ou a uma comunidade com tecnologia avançada de metalurgia. Além disso, levava um pequeno punhal de sílex com cabo de madeira, um arco longo ainda inacabado e uma aljava com 14 flechas, das quais apenas 2 estavam completamente terminadas com ponta de sílex emplumadas. Também foram encontrados recipientes de casca de bétula que provavelmente serviam para transportar brasas envoltas em folhas, ferramentas de afiação, uma esteira ou rede de grama e fungos com possível uso medicinal ou como isca para fogo. Embora Otzi vivesse uma vida dura e ativa, o seu corpo conta uma história de problemas de saúde muito familiares. As análises de DNA revelam que era intolerante à lactose, algo frequente em pessoas da sua época, e que tinha predisposição genética a doenças cardiovasculares. Em seus tecidos foram encontrados sinais de artérias endurecidas, cáries dentárias e restos da bactéria responsável pela doença de Lyme, o que converte Otzi em um dos casos documentados mais antigos desta infecção. As suas articulações mostravam artrite, os seus pulmões estavam escurecidos pela fumaça de fogueiras abertas e em seus intestinos foram detectados parasitas intestinais. Desde o início ficou claro que Otzi não tinha morrido simplesmente de velhice. Tinha feridas, sinais de estresse físico nas unhas e um contexto de alta montanha que sugeria uma situação extrema em seus últimos dias.
Durante anos, a explicação dominante foi a de um assassinato violento em meio a um conflito. Um achado-chave foi a ponta de uma flecha de pedra incrustada no seu ombro esquerdo, detectada mediante radiografias avançadas cerca de uma década depois da sua descoberta. A teoria clássica defendia que essa flecha tinha atravessado uma artéria importante, provocando um sangramento rápido e mortal, talvez durante uma perseguição ou emboscada. A narrativa que se construiu era quase cinematográfica. Um caçador experiente, talvez um guerreiro ou um líder, surpreendido por inimigos, ferido com uma flecha e executado na montanha. As lesões na cabeça, com depressão óssea e fraturas, foram interpretadas como o possível golpe final com um objeto contundente. Durante muito tempo, esta explicação se encaixava com a imagem de uma época marcada por conflitos tribais, lutas por recursos e vinganças. Otzi se tornou o exemplo perfeito de uma morte violenta na pré-história, e essa versão se popularizou em documentários e reconstruções. No entanto, os estudos mais recentes começaram a mudar completamente esta visão. Equipes como a da Universidade de Zurique utilizaram tomografias computadorizadas de alta resolução e técnicas forenses modernas para examinar com muito mais detalhe a trajetória da flecha e o dano real que produziu. As novas análises indicam que a ponta de pedra não penetrou tanto como se pensava inicialmente, danificou um vaso sanguíneo na zona do ombro, mas não seccionou uma artéria principal que causasse um sangramento massivo e imediato. Estima-se que a perda total de sangue interno teria sido de uns 100 ml, uma quantidade dolorosa e debilitante, mas não necessariamente letal a curto prazo. As novas imagens também obrigaram a reinterpretar as lesões cranianas. Em vez de apontar com clareza para um golpe direto com uma arma, os padrões de fratura e afundamento ósseo se encaixam melhor com um acidente, como uma queda forte em terreno rochoso. Em um ambiente alpino íngreme, escorregadio e cheio de rochas, uma queda pode ser devastadora, sobretudo se já se está ferido e esgotado. Além disso, o fato de Otzi usar uma espécie de gorro ou proteção de pele poderia ter amortecido parcialmente o impacto, produzindo lesões sérias, mas não necessariamente mortais no instante. Se a flecha não foi uma sentença imediata e o golpe na cabeça parece mais um acidente do que uma execução, o que matou realmente Otzi? A resposta que ganha força é muito mais simples, e ao mesmo tempo, mais trágica: o frio extremo dos Alpes e a hipotermia. Os pesquisadores sugerem que Otzi, ferido no ombro, possivelmente atordoado por uma queda e com mobilidade limitada, ficou preso na alta montanha enquanto as condições climáticas se deterioravam. Incapaz de descer rápido ou encontrar abrigo adequado, a sua temperatura corporal teria ido caindo pouco a pouco até entrar em uma hipotermia fatal em questão de minutos ou horas. A hipotermia é um inimigo silencioso. Primeiro causa confusão, perda de coordenação, letargia, depois inconsciência e finalmente a morte. Para alguém na situação de Otzi, com dor intensa, talvez em choque sozinho em uma paisagem hostil, esses últimos momentos devem ter sido extremamente duros. Esta nova interpretação não descarta que houvesse conflito prévio. A flecha e outras lesões continuam sugerindo algum tipo de confronto antes da sua subida à montanha. Mas o foco passa de um assassinato direto para uma cadeia de eventos onde as feridas o deixaram vulnerável e o frio acabou fazendo que os seus inimigos não conseguiram por si sós. O DNA de Otzi não só fala da sua saúde, também conta a história dos seus ancestrais. As primeiras análises genéticas mostraram que compartilhava vínculos com populações atuais da Sardenha e Córcega, o que sugeria uma conexão com antigos agricultores que se expandiram pela Europa durante o Neolítico. Estudos genômicos recentes, de alta cobertura, matizaram e reforçaram esta ideia. Otzi apresenta uma proporção incomumente alta de ascendência dos primeiros agricultores anatólios, com muito pouca mistura de caçadores-coletores locais em comparação com outros europeus da sua época. Isto apoia a ideia de que procedia de uma comunidade relativamente isolada, com poucos contatos genéticos com outros grupos europeus. Durante anos, muitas reconstruções artísticas mostravam Otzi como um homem de pele relativamente clara e cabelo abundante, uma imagem muito europeia moderna. No entanto, as novas análises do seu genoma obrigaram a corrigir essa representação. A informação genética indica que tinha pele consideravelmente mais escura do que se pensava, traços mediterrâneos e uma forte predisposição à calvície de padrão masculino, por isso provavelmente já estava muito calvo ou quase calvo no momento da sua morte.
Seus olhos eram castanhos, o seu grupo sanguíneo era e continuava sendo intolerante à lactose, como grande parte da população europeia do seu tempo. Comparar o DNA de Otzi com o de outros indivíduos pré-históricos da região alpina trouxe à luz algo curioso. Enquanto muitos dos seus vizinhos antigos apresentam estruturas genéticas similares, com altas porcentagens de ascendência de agricultores e um pouco mais de mistura com caçadores-coletores, a linha paterna de Otzi se destaca por ser diferente. O seu cromossomo Y mostra mutações que hoje se encontram com mais frequência em homens da Sardenha e Córcega, o que sugere uma história de linhagem particular dentro do mosaico genético europeu. Isto reforça a ideia de que grupos como o de Otzi poderiam estar mais estendidos pela Europa antes de irem se diluindo ao se misturarem com outras populações. Otzi se tornou uma cápsula do tempo única que conecta a vida cotidiana da pré-história com a genética e a medicina moderna. Graças a ele se entende melhor como viviam, o que comiam, que doenças sofriam e de onde procediam algumas populações que contribuíram para formar a Europa atual. O seu caso também demonstra como a ciência não é estática. A história da sua morte mudou radicalmente quando apareceram melhores técnicas de imagem e sequenciamento de DNA e é possível que continue mudando no futuro. Cada nova revisão do seu genoma ou dos seus restos pode desmontar ideias prévias e nos aproximar um pouco mais da verdade sobre ele e o seu mundo. A vida e a morte de Otzi mostram que, embora tenham passado mais de 5 milênios, os humanos não mudaram tanto, lutamos com doenças, herdamos riscos no nosso DNA e dependemos do ambiente para sobreviver. O seu corpo congelado em uma geleira se tornou uma janela direta a essa realidade, uma que mistura violência, acaso, clima extremo e, sobretudo, vulnerabilidade humana. Se esta viagem pelo DNA e os segredos do Homem do Gelo pareceu interessante, você pode convidar a sua audiência a deixar um like, inscrever-se e comentar que outras histórias de múmias, DNA antigo ou mistérios arqueológicos gostariam de ver em próximos vídeos. Assim você mantém o enfoque histórico-científico do roteiro de referência, mas com um final bem otimizado para YouTube e a retenção de audiência.